Oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Para você que está chegando agora também, seja muito bem-vindo. Eu já quero te deixar uma pergunta. Será que você tem atrasado o seu chamado e o propósito que Deus tem para sua vida? Bom, antes eu quero te convidar a fazer parte desse canal, a curtir vídeos, a compartilhar, fazer com que esse evangelho propague e chegue a mais pessoas, a se inscrever, ficar por dentro aqui dos conteúdos. E o vídeo de hoje, gente, é baseado na história de Jeremias. Um- uma passagem assim até bastante conhecida, onde ali Deus chamou Jeremias para que ele fosse um profeta, para que ele fosse usado ali por Deus para enviar algumas mensagens ali para aquele povo. E Jeremias, a resposta de Jeremias é muitas das respostas que a gente dá às vezes para Deus, sabe? Uma desculpa. Ai, Deus, será que eu sou jovem? Será que eu sou capaz? Será que é isso mesmo que eu tenho que fazer? Então, primeiramente eu quero ler lá em Jeremias capítulo 1, no versículo 4 diz assim: O Senhor Deus me disse, antes do seu nascimento, quando você ainda estava na barriga da sua mãe, eu escolhi e separei para que você fosse um profeta para as nações. Então eu disse, ó Senhor meu Deus, eu não sei como falar, pois sou muito jovem. Mas o Senhor respondeu, não diga que é muito jovem, mas vá e fale com as pessoas a quem eu enviar e diga tudo o que eu mandar. Não tenha medo de ninguém, pois eu estarei com você para protegê-lo. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Aí o Senhor estendeu a mão, tocou nos meus lábios e disse, veja, eu estou lhe dando a mensagem que você deve anunciar. Aqui a gente vê uma conversa de Deus com Jeremias, onde eu já fiz essa, contextualizei vocês. Jeremias, ele já tinha um propósito ali, desde o ventre, onde Deus já tinha designado um propósito específico para Jeremias, até que chegou um tempo onde Deus chama Jeremias para que ele viesse cumprir esse propósito. E muitas vezes chega um tempo na nossa vida onde Deus nos chama também para cumprir esse propósito que foi designado desde a barriga da nossa mãe, onde nós éramos ali, nem pensávamos ainda em nascer, mas nós já tínhamos um propósito, um chamado para que cumpríssemos aqui na Terra. Ou seja, nós não fomos criados para, pronto, só para mais um existir. Mas cada pessoa específica foi criada para um propósito. E chega um tempo na nossa vida onde Deus acha que estamos prontos ou quer já nos levantar para nos preparar para cumprir esse chamado e esse propósito específico. Porém, muitas vezes nós damos uma desculpa, nós colocamos empecilhos para que esse propósito não venha se cumprir e a gente atrasa ou até mesmo a gente não aceita esse propósito na nossa vida. Muitas pessoas até mesmo morrem, vão cumprir esse propósito aqui na Terra, porque não aceitaram o chamado de Deus, não aceitaram fazer aquilo que foram designados desde o ventre. E eu espero que você também não queira ser esse tipo de pessoa, porque é tão lindo, gente, nós termos um propósito específico para cumprirmos aqui na Terra. Cada um tem um propósito específico, cada um cumprir aquilo que foi criado. Sendo que às vezes nós colocamos como se fosse feito algo assim através de nós, como se fosse feito pela nossa própria capacidade. Aqui a gente vê que Jeremias ele era jovem e Deus o chamou ainda assim. Então, quando Deus te criou, ele já sabia que você tinha essa capacidade aí. Talvez incapaz, mas ele sabia que ele poderia te capacitar. Então, às vezes, hoje você está pensando, Deus, como é que eu vou fazer tal coisa? Como é que eu vou cumprir esse chamado que você tem me chamado? Às vezes, você está achando grande demais para você. Porém, o que Deus está falando é que desde o ventre da mãe, da sua mãe, ele já achava que você tinha essa capacidade, ele já colocou essa capacidade de você desde o ventre da sua mãe e que a sua missão é simplesmente aceitar e abrir a sua boca. Porque aqui no caso, Jeremias, ele, ele fala, né, que Deus tocou aos olhos dele para que ele viesse falar e anunciar a mensagem. E é isso que Deus faz com a gente. Não é nada sobre nós. Nós somos simplesmente um instrumento nas mãos de Deus. Então, se hoje você está com uma visão assim de se sentindo incapaz, se sentindo um pouco ali fora desse propósito, lembre-se que não é sobre você, mas que é sobre Deus, é sobre aquilo que Deus quer fazer através de você. Porque tem coisas, gente, que sim, Deus pode levantar outro se você não quiser, mas tem coisas que são algo tão primordial, é algo assim, é um privilégio tão grande, sabe? Termos um propósito específico e atuarmos nessa nossa área específica. Às vezes você hoje está agindo num propósito que nem é o seu, mas ainda assim você está agindo e você acha por que está dando errado, porque talvez você não foi chamado exatamente para isso que você está falando. Às vezes você está se diminuindo também e não está vivendo aquela completude no seu chamado. Então hoje eu quero abrir os seus olhos para que você venha viver aquilo que realmente Deus tem para você e lembrar que não é sobre você, mas é sobre Deus que faz. Ele simplesmente quer que você tenha disponibilidade de aceitar fazer aquilo que Ele quer que você faça. Esse canal aqui é até mesmo um testemunho, porque quando
Deus me pediu para criar esse canal, não foi algo que eu queria. Foi um processo aí de obediência que eu passei com Deus. E ele também me pediu para que eu criasse um canal. E eu fiquei, Deus, como é que eu vou criar um canal? O que que eu vou falar? Para quê? E eu falei, Deus, eu não tenho, sabe, eu não gosto disso, eu não tenho esse perfil de blogueira ou de sentar numa câmera e falar, mas ainda assim eu tô aqui. Seja bom aos seus olhos, aos olhos humanos ou não, mas ainda assim eu tô cumprindo aquilo que Deus me pediu. Então, é isso que eu quero deixar um alerta aí, porque às vezes a gente não sabe como começar, às vezes a gente não sabe muito bem o que fazer, mas quando a gente dá espaço de fé e acredita naquilo que Deus está falando, Deus vai fazendo, Deus vai colocando passo, Deus vai colocando Ele mesmo ali na sua frente e fazendo através de você, porque não sou eu que estou fazendo aqui, na verdade é Deus quem está falando, é Deus quem faz, eu sou simplesmente um instrumento, assim como você. Outra adendo aqui que eu quero deixar é que lá no versículo 17 diz assim: Jeremias, prepare-se para ir. Vá dizer a eles tudo o que eu mandar. Então ali Jeremias ele já tinha aceitado, eu já havia tocado aos lábios dele e Deus dá uma instrução, Jeremias, prepare-se. Então existe também essa questão de às vezes a gente está ali, aceitado já o chamado, porém não nos preparamos. Então Deus hoje também está te dando uma instrução para você que já aceitou o seu chamado. Então prepare-se para que isso venha acontecer na sua vida. Aqui Deus me pediu para criar um canal, mas se eu não estudar a Bíblia, se eu não tiver um tempo com Deus, se eu não tiver me preparando, eu não vou conseguir trazer nada aqui para vocês. Eu não posso simplesmente ligar a câmera aqui e falar, Deus, fala no meu lugar. Não vai sair nada, porque nós somos humanos e Deus age através de nós e através daquilo que nós estamos nos preparando, que nós estamos estudando. Assim como o pastor precisa se preparar, precisa de um curso de teologia, assim como o cantor precisa se preparar e ter técnicas vocais, aquele ministro de dança precisa se preparar e ter técnicas para dançar. Então Deus hoje também está te dando uma instrução para que você se prepare para que venha cumprir o propósito dele para sua vida. Se prepare, esteja sempre estudando, buscando, perguntando a Deus o que você precisa melhorar, se aperfeiçoando para que seu ministério, seu chamado, isso que você, o seu propósito venha se cumprir de forma plena. Amém? É isso, gente. Eu quero deixar esse alerta para que você venha aceitar o seu chamado e venha se preparar para que Deus faça coisas grandes na sua vida e através de você. Amém? E é isso, se Deus falou com você, compartilha também esse vídeo com esse seu amigo que você sabe que está fugindo do chamado. Se inscreva aqui no canal e eu te espero no próximo vídeo.